Olá, eu sou o Guilherme Franco e esse é o Coisa Pública, o podcast que discute os principais problemas do Brasil e conversa com quem está trabalhando para resolvê-los. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a eficiência da máquina pública em meio à pandemia causada pela Covid-19. Fator importante para o desenvolvimento estadual e nacional, uma máquina pública eficiente pode reduzir as contas do governo e, ao mesmo tempo, permitir que os agentes públicos invistam nos recursos necessários para melhorar a qualidade de vida da população. Por outro lado, sua ineficiência diminui a produtividade da economia, ao minar a construção de um ambiente de negócios positivos ao investimento e à inovação. Além da dívida pública de 4,248 trilhões, as despesas que mais pesam aos cofres públicos são os gastos com a Previdência e com o pessoal. Segundo a IFE, Instituição Fiscal Independente, entre dezembro de 2007 e março de 2019, os gastos com a Previdência tiveram aumento de 249 bilhões em termos reais, enquanto que as despesas com o pessoal aumentaram em 80 bilhões. Esse gasto desenfreado com os servidores já é um problema recorrente em diversos estados brasileiros. No Brasil, o Poder Executivo detém 73% das despesas. Atrás dele vem o Judiciário, que contabiliza 21% das despesas com servidores, variando entre 28 bilhões e 31 bilhões. O Legislativo vem por último, detendo 3,7% das despesas com seus servidores. Além disso, a alta remuneração também custa caro para o Brasil. Segundo o Banco Mundial, o prêmio salarial do governo federal é de 96%. Já nos estados, ele é de 36%. A mesma instituição também apontou que 83% de servidores públicos federais e 60% dos servidores públicos estaduais estão entre os 20% mais ricos do país. E essa fragilidade nos cofres públicos já vem gerando até atrasos salariais. De acordo com um estudo realizado pela Inteligência Técnica do CLP, 8 estados podem exceder o percentual de 90% de suas receitas líquidas correntes com gasto com pessoal, e é possível que os atrasos salariais comecem já em setembro. Os estados são Piauí, Tocantins, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Goiás. Para entendermos como a folha de pagamento está atingindo todos os âmbitos da União e o que isso significa para a população, eu e a Natália Almeida vamos conversar com Fabrício Marques Santos, presidente do CONSAD e secretário de Planejamento e Gestão de Alagoas, e com o Luiz Cláudio Gomes, secretário adjunto da Fazenda de Minas Gerais. Mas antes de começarmos, quero deixar outro recado para você. Se você gosta do nosso podcast e de todos os conteúdos que a gente produz no CLP, não deixe de acessar a nossa página de doação e apoiar todos os nossos projetos com o valor de só um cafezinho por mês. É só acessar clp.org.br/doacão. Como sempre, o link está na descrição do episódio. Luiz, Fabrício, a gente sempre abre o nosso Coisa Pública com uma pergunta padrão, que é: quem é você no Estado Democrático de Direito, Luiz Cláudio Gomes? Olha, eu sou carioca, Luiz Cláudio, eu sou funcionário público, assim, aguerrido, acredito na máquina pública, uma máquina pública eficiente que possa entregar valor, e essa é a minha grande contribuição para o Estado Democrático de Direito. É acreditar que nós possamos entregar, como setor público, valor para a sociedade, sempre. Olha, Fabrício, já passei por vários estados aí, morei em São Paulo, estudei em São Paulo, Minas Gerais, então Rio de Janeiro, já convivi em vários estados trabalhando, estudando. Confio muito no país, apesar da fase que nós estamos vivendo muito difícil, e sou servidor público de carreira há mais de 10 anos, servidor público federal pelo IBGE, e estou cedido aqui ao Estado como secretário de Planejamento aqui em Alagoas. Tenho acreditado cada vez mais na gestão pública. Estou à frente do CONSAD, com experiência de 1 ano e 3 meses à frente do CONSAD, e o que eu tenho visto é que a gente tem no setor público servidores públicos exemplares, dedicados, de altíssimo nível. Se eu fosse colocar um grande problema que a gente tem tido falta na gestão pública, eu acho que aí o CLP, inclusive, tem um papel importante, é liderança. As minhas reflexões nesses últimos meses de pandemia, aqui à frente de equipes, trabalhando muito nesse momento, o que eu tenho observado muito é que a gente tem muito engajamento,
muita capacidade técnica no setor público brasileiro, mas nós temos uma escassez de lideranças que consiga ser o exemplo, que consiga dar a direção e mobilizar as pessoas em torno disso. Essa é a minha avaliação, assim, de forma mais simplificada sobre o momento que a gente está vivendo. O tema do nosso podcast hoje é a eficiência da máquina pública. Você falou de liderança, a importância de novos líderes e tal, e Alagoas está liderando entre os estados mais transparentes do Brasil em relação à divulgação de dados, né, de combate à pandemia causada pela Covid. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse aperfeiçoamento do repasse dos dados públicos, né, e depois a importância da transparência para a máquina pública. Depois eu também já jogo essa pergunta para o Luiz. Muito interessante, eu coordenei esse processo aqui, focado nessa questão da transparência dos dados do Covid. Então, a equipe da Secretaria do Planejamento ficou à frente da disponibilização desses dados, em interlocução com a saúde. O que eu observo muito é que a lógica da transparência, que é a lógica que deveria ser obrigatória no país, porque a gestão pública deve ser com transparência, esse é o princípio básico da gestão pública, mas nem sempre é uma realidade. Ter foco na transparência, mobilizar, inclusive, os governantes pelas pautas de transparência, de forma a identificar, inclusive, lacunas, deficiências, é uma das grandes alavancas, na minha avaliação, para a melhoria da gestão pública. Então, eu observei que nesse processo, Alagoas, nesse processo de transparência dos dados do Covid, nas primeiras avaliações, nós éramos o penúltimo lugar e conseguimos aí passar em primeiro lugar em transparência do Brasil. O que eu observei na realidade? É que esse desafio de tornar a gente o mais transparente, ele tem um impacto muito significativo na gestão, porque ao dar transparência, o próprio gestor da área de saúde, ele sabe onde será questionado e ele vai começar a olhar com muito mais proposta de soluções onde estão suas deficiências. Então, a minha avaliação é que essas lógicas de transparência, as medidas de transparências, a mobilização nacional em torno de metodologias internacionais e criteriosas sobre transparência, ela tem sido capaz de mobilizar a gestão pública para a melhoria, voltada para o cidadão e voltada para a democracia. Eu tenho dialogado muito e eu acho que a gente tem que ampliar cada vez mais a importância da transparência da gestão pública, mas de forma criteriosa, de forma comparável entre os estados, porque a gente consegue com isso ter mobilização. E agora eu vou passar a palavra para o Luiz, porque Minas é um estado que também está se destacando nesse sentido e, além de tudo, é um estado que é um exemplo quando a gente fala de combate ao coronavírus. Nossa visão aqui de transparência, aí falando um pouco da parte fazendária, é atingida através de vários canais. É uma transparência ativa, é uma transparência passiva. Passiva quando você publica, quando você formaliza. É uma transparência ativa quando você chama grupos de trabalho para a discussão de determinadas políticas públicas. Por exemplo, recentemente nós montamos 2 grupos de trabalho aqui com a sociedade organizada para a simplificação de obrigação acessória. Aí você pegar a sua obrigação acessória e tentar trazer melhorias para ela. Foi um grande sucesso e estamos aí atingindo a transparência num item fundamental que é a área tributária. Especificamente no Covid, realmente Minas tem se destacado porque desenvolveu uma metodologia de abertura baseada em ondas. São 4 ondas em que elas avançam ou permanecem ou retornam, né, a uma onda mais restrita, de acordo com alguns critérios, que na realidade tornam todo esse processo de abertura, que é o que nós estamos hoje discutindo no Brasil, ele possa ser feito de maneira consistente, transparente para a sociedade. Temos um comitê, sociedade organizada participa, então tem tido muito sucesso. Agora pensando nessa questão mais macro, não necessariamente apenas do coronavírus, o que vocês dois, né, tanto o Fabrício quanto o Luiz, entendem de como essa transparência melhora o relacionamento com a sociedade, né? Então, o que o cidadão pode reivindicar com a transparência que o Estado divulga em seu site, com dados? Qual que é essa relação, né? Na realidade, o cidadão, hoje, somente nesse momento de muita crise, o que a gente está tendo também é uma enxurrada contra o Estado sobre questão de fake news, atrapalhando, inclusive tirando muita energia das equipes de saúde, por exemplo, nesse momento, para responder a questões que são criadas nessa polarização que é normal, eu acredito que normal em momentos de crise. Então, a gente ter condições de ter metodologia, de ter dados, de dar transparência, de se dedicar a entregar ao cidadão informações oficiais, isso também nos ajuda muito nesse momento. O cidadão tem uma fonte oficial para tomada de informação, para se planejar, para identificar, inclusive, as falhas do Estado, explicitar, inclusive, as falhas do Estado.
Então isso claramente ajuda tanto do ponto de vista democrático, mas também a própria máquina pública. Sim. Vou dar um exemplo nosso aqui. Em Alagoas, isso é no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. A nosso caso aqui da pandemia, ela está muito mais forte, apesar da pandemia ter se iniciado nas partes nobres de todas as metrópoles brasileiras, os casos mais graves, que são os casos de óbitos, eles ocorrem. Isso no mundo inteiro está acontecendo, mas aqui também ocorre na periferia, por N motivos. Então, assim, o fato de a gente explicitar o dado, dar transparência ao dado, isso começar a chamar a atenção, isso também nos permite mobilizar a energia do próprio Estado, que muitas vezes a gente não consegue articular, mas ao explicitar os problemas, fica muito mais fácil, inclusive, mobilizar energia, estratégias, equipes do próprio Estado para buscar trabalhar com as áreas que a gente tem maiores chances de riscos, de colapsos, de problemas. Então, por exemplo, aqui em Alagoas, a gente tem trabalhado muito fortemente, eu, inclusive, à frente, com a segurança pública, para o cumprimento dos decretos de isolamento social, principalmente nas regiões que a gente tem observado maiores riscos, onde a gente tem o maior número de óbitos. Então, a gente tem feito um trabalho muito mais focalizado, muito mais planejado nas regiões em que a gente tem maiores riscos. Mas isso a gente só conseguiu fazer depois de explicitar os dados. Ao explicitar os dados, a própria sociedade começa a cobrar os governantes, começa a cobrar o Estado em relação a isso e fica mais fácil de mobilizar, inclusive, a própria gestão do Estado para resolver os problemas do dia a dia. A gente está passando por um momento atípico, vocês falaram isso mesmo, as ações que vocês têm feito na parte de saúde pública, na parte econômica, e muitos estados estão passando dificuldades. E no meio disso tudo a gente está vivendo uma pandemia. Eu queria que vocês falassem um pouco como lidar com essa questão, que tipo de ação o estado de cada um de vocês está fazendo para conseguir dar um respiro para as contas públicas, digamos. Falar um pouco então aqui das nossas contas. A gente está aqui na gestão da parte fiscal do estado desde 2015. Inclusive eu fui secretário executivo da Secretaria da Fazenda, fui secretário-chefe da Receita do Estado, secretário-chefe do Tesouro, depois secretário executivo da Fazenda e 2 anos depois me tornei secretário do Planejamento. Então a área que eu conheço bastante é essa área fiscal. Quando nós assumimos aqui em 2015, a gente tinha uma avaliação de Alagoas, do ponto de vista fiscal, que era uma das piores do Brasil. Nós éramos na classificação antiga do Tesouro, uma classificação que vai de A+, a D-, nós éramos D-. Nós, inclusive, na nossa avaliação, a nossa receita estrutural era insuficiente para pagar o dia a dia da máquina pública. Então, nós assumimos aqui com déficit estrutural. E de lá para cá, a gente estabeleceu um conjunto aí muito grande de reestruturações da parte fiscal do Estado. Fizemos uma mini reforma tributária aqui, porque Alagoas não cobrava impostos, tinha muito problema da cobrança de impostos, tinha muitas falhas. Fizemos um trabalho muito duro na folha de pagamento. Pra vocês terem uma ideia, talvez seja o único caso no Brasil de um Estado que conseguiu demitir, na realidade, indenizar todos os servidores seletistas. Hoje a gente não tem mais nenhum servidor seletista de empresa dependente. Nós só temos servidores seletistas hoje de empresas que não são dependentes, da companhia de água, companhia de gás, que isso não é financiado por recurso do Tesouro. Talvez o único estado do Brasil que conseguiu fazer isso foi Alagoas. Então, tiramos aí aproximadamente 2% da folha de pagamento, indenizando as pessoas e fazendo a demissão dessas pessoas. Fizemos um conjunto grande de reformas aqui. A própria dívida pública de Alagoas em percentual da receita corrente líquida caiu de 170% em 2014 e hoje está em 80%. Reduzimos proporcionalmente em 50% a dívida pública, controlamos bem o gasto de pessoal, fizemos a reforma da Previdência, talvez não, a mais profunda reforma da Previdência que os estados fizeram, porque a gente fez exatamente o máximo que poderia fazer. Talvez tenha um ou outro estado que fez no mesmo sentido que a gente fez. Nós fizemos reforma da Previdência com contribuição de 14%, que era obrigatório, mas com faixa de isenção de um salário mínimo. Isso, do ponto de vista político, foi uma decisão dura, mas o governador teve a coragem de bancar. Então a gente teve aqui um conjunto muito grande de reformas que nos habilitou a classificação, inclusive do Tesouro, a classificação B nos últimos anos. Na realidade, Alagoas, na prática, na classificação do Tesouro tem 3 dimensões, que é liquidez, você ter recurso para pagar o curto prazo, capacidade de poupança e dívida. Nós somos A em 2 critérios, como liquidez e capacidade de poupança. Infelizmente, em dívida, nós somos B, porque o histórico da dívida pública de Alagoas, apesar da redução de 50%, ainda não nos coloca como estado A. Então, nós temos hoje uma condição fiscal, tínhamos até 2020, final de 2019, uma condição fiscal muito sólida. Era o estado que tinha maior capacidade de investimento com recurso próprio, proporcional à receita corrente líquida, inclusive. Então, o que a crise trouxe? Ela nos queimou a capacidade de investimento de recurso próprio para 2020. O recurso que a gente tinha para investir do ano
A crise levou, mas nós temos recursos acumulados. Então nós vamos fazer investimentos esse ano com recursos acumulados dos anos anteriores e com operações de crédito, e vamos manter a máquina pública, claro que com os ajustes, com recursos do ano. Mas o que a gente tem clareza aqui é que a gente, com todo esse risco de dívida, a gente não tem riscos de interrupção de serviço público, a gente não tem riscos, pelo menos para 2020, de atrasos salariais. Do ponto de vista estrutural das finanças, a gente perdeu a capacidade de poupança para o ano de 2020, mas a gente tem condições aí de equilibrar esse momento. Estamos trabalhando em vários ajustes adicionais aqui, claro, mas sem risco fiscal. Nossa relação pessoal, receita corrente líquida do executivo, que estava em 44% no final do ano de 2019, nós estávamos abaixo do limite prudencial, tende a se elevar aí para muito próximo dos 49%, do ponto de vista do poder executivo, de 49% a 50%. Claro que quando vocês fazem análise, coloca análise também de demais poderes, mas eu não percebo aqui na nossa avaliação que a gente vai comprometer tanto a nossa arrecadação com o pessoal, não. Nós temos feito um trabalho grande, um trabalho duradouro aqui em relação às contas públicas, e a gente, para esse ano, tem total tranquilidade que vai sustentar sem risco de atrasar salário, sem risco de descumprimento da LRF, que é isso que é importante. Fabrício, é bem bacana. Aqui no CLP a gente, eu trabalho, assim, a gente sente muito que o Alagoas fez o dever de casa, assim, né? Tá se reestruturando, tá conseguindo realizar algumas reformas. Pegando o gancho no que você falou, eu vi que o Ministério Público de Contas e o Tribunal de Contas do Estado publicaram um ato normativo com algumas ações que o Estado e municípios devem tomar a partir de agora. Você sabe explicar pra gente o que foi determinado, quais despesas podem ser revistas? Na realidade, o tribunal, esse momento de pandemia, um momento muito delicado, né? O tribunal veio até para dar conforto ao Estado, veio estabelecer regras mais gerais nesse momento para o gestor público ter conforto nessa operação. Porque hoje, muitas vezes quando a gente faz um diálogo aí com alguns colegas, as pessoas assim até acham estranho a gente estar na área pública, porque os riscos hoje são muito grandes, né? Os riscos contra o secretário, um gestor público, de eventualmente fazer algo em desacordo com a lei, mesmo num momento tão delicado desse. Então, o que o Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas trouxe foram regras gerais de acompanhamento. Inclusive, a gente tem um diálogo aqui muito importante. Toda a nossa equipe do Executivo aqui tem um respeito imenso pelos tribunais, pelo MP de Contas, e a gente tem dialogado muito, até para criar um conforto. Então, o que o Tribunal trouxe foi regras gerais para a gente, de fato, seguir, nos dar conforto e dar conforto aos gestores nesse momento em que as decisões são tomadas com prazo muito curto. Tudo que a gente fazia antes, que demorava meses, tem que ser feito em dias. E isso veio para reforçar um pouco, para nesse momento, a ação do Executivo, mas de forma mais confortável para todos. Eu queria também surfar nessa onda, nessa pergunta com o Luiz, e pedir para ele falar também um pouco sobre as ações que Minas Gerais tem feito para obter resultados positivos na luta contra a Covid, e também depois passar a palavra voltar para o Fabrício para contar também um pouco das principais ações de Alagoas. Bom, o Covid, ele tem duas grandes linhas. Nós temos aí a questão de saúde, que é o que efetivamente a população está percebendo hoje, e com o tempo nós viemos a perceber, né, o grande impacto econômico, né? Hoje está muito claro, né? Mas logo atrás veio a percepção de uma onda enorme, que era a onda da crise financeira. Bacana, agora eu vou passar então para o Fabrício para falar um pouco aí sobre essas principais ações de Alagoas. Na realidade, a gente tem, como todos os estados, uma frente muito grande da área de saúde pública, né? Uma pressão muito grande sobre o sistema de saúde. Na realidade, o Alagoas, apesar de não ser um estado muito aberto para o mundo do ponto de vista de turismo internacional, mas nós somos o estado vizinho aqui de Pernambuco, que é o epicentro, junto com o Ceará, o epicentro do Covid-19 no Nordeste. O estado do Ceará e Pernambuco são os dois estados mais abertos ao turismo internacional, a hubs internacionais, saída do Nordeste, e foram os dois estados que se iniciaram a pandemia de forma mais grave. E Alagoas, por ser um estado vizinho a Pernambuco, ser um estado com muitas conexões, Alagoas, inclusive, historicamente, é um território que se desmembrou de Pernambuco, temos uma relação muito forte com Pernambuco, de famílias, né, de trânsito de pessoas. Então, a gente foi muito impactado aqui, no segunda onda, aí, um pouco aí com defasagem de aproximadamente 15 dias de Pernambuco, mas nós estamos sofrendo uma pressão muito grande sobre o nosso sistema de saúde. Só que, graças a Deus, o Estado estava construindo. O Estado Alagoas, historicamente, tem uma rede pública pequena,
de hospitais. Na realidade, a gente tem pouquíssimos, um grande hospital aqui, que é o Hospital de Emergência, e pequenas unidades. O Estado fez um planejamento desde 2015, quando a gente fez a reestruturação fiscal do Estado. A gente fez um planejamento de longo prazo para abertura e construção de uma rede pública de saúde regionalizadas. Essa rede pública, ela é composta de 6 hospitais. Na realidade, 6 hospitais, um grande e 5 hospitais médios. E o Estado, desde o ano passado, estava num planejamento de inaugurar um hospital por semestre. Então, inauguramos um no ano passado, um hospital de 150 leitos aproximadamente, um hospital que para Alagoas é um hospital de porte médio, e o Estado estava construindo os demais hospitais. E nesta crise, a gente conseguiu antecipar a inauguração dos hospitais. Tem esse hospital que a gente abriu ano passado, que é o Hospital da Mulher, ele se tornou um hospital convertido em um hospital 100% Covid. Era um hospital maternidade, a gente voltou a maternidade para a maternidade que a gente tinha fechado e abrimos um hospital que hoje é o grande centro de referência de Covid. Abrimos um outro hospital dia 15 de maio, que é o Hospital Metropolitano, que é um hospital de 180 leitos, um hospital de primeiro mundo, que tem feito esse atendimento qualificado também ao paciente Covid. E vamos abrir um hospital agora, nos próximos dias também, muito voltado. Então, neste caso, a Alagoas estava muito preparado nessa construção de uma rede muito planejada, tanto do ponto de vista de saúde pública, quanto do ponto de vista de sustentabilidade fiscal. O Estado tem fonte própria, inclusive a gente tem um fundo de combate à pobreza que está financiando e vai financiar esse sistema de saúde no longo prazo. Esse fundo, inclusive, tem um volume de recursos acumulado significativo. Então, isso está permitindo a gente fazer as aberturas dos hospitais, antecipar as aberturas dos hospitais para sustentar esse momento. E, além disso, o Estado tem construído e conseguido construir hospitais de campanha muito bem estruturados para resolver esse momento. Talvez a gente vai ter essa ideia até o final do mês, talvez Alagoas esteja entre os 3 ou 4 estados que criou o maior número de leitos exclusivos Covid para grupo de 100 mil habitantes. Isso certamente vai nos ajudar a salvar muitas vidas, porque no início da pandemia nós temos tendo uma taxa de mortalidade muito alta. Quando a gente olha para o Amazonas, olha para Pernambuco, que é um estado relativamente rico aqui para o Nordeste, Ceará, a pandemia foi muito forte e com muita dificuldade de abertura de leitos, e isso certamente está tendo um impacto muito grande na questão das mortes. Então, Alagoas tem conseguido, nesse momento, enfrentar bem até agora. A gente não sabe exatamente quando é que, de fato, vai arrefecer essa curva de contágio e de óbitos na pressão do sistema público, mas nós estamos garantindo até agora, apesar de ser um dos estados que teve a maior pressão até agora, por estarmos muito próximo do epicentro, que é Pernambuco, uma pressão muito forte do sistema de saúde, nós conseguimos sustentar esses últimos 60 dias bem. Inclusive, eu estou aqui, nós vamos inaugurar agora um hospital de campanha de 150 leitos. Eu estou para participar um pouco desse momento, e a gente espera aí ter condições de ter uma estrutura para abrir 1.000 leitos até o final de maio, que significa 30 leitos para cada 100 mil habitantes, exclusivo para a Covid. Então, nós estamos enfrentando, com toda a dificuldade que o mundo inteiro está enfrentando, mas estamos enfrentando relativamente bem essa frente de saúde pública. Do ponto de vista fiscal, a gente tem sofrido, como todo mundo, do ponto de vista fiscal, mas nós estávamos numa situação mais confortável, mais estruturado fiscalmente. Claro que a crise veio e ela traz aí um desafio muito grande. Nós estamos trabalhando aqui muito fortemente, numa agenda aqui muito forte de reformas, adicionais, mas claramente vamos perder capacidade de poupança no curto prazo, vamos sustentar os investimentos com operações de crédito, claro, e com poupanças acumuladas anteriormente. Então a gente espera não ter no curto prazo uma situação fiscal delicada. Agora, por ano de 2021-22, aí é preocupante. A gente vai precisar reformas adicionais a essa questão, reforma tributária, que é muito importante, porque os estados, somente os estados do Nordeste, que não produzem, ele consome, parte dessa arrecadação acaba ficando para os estados produtores. Então a reforma tributária é muito focada no destino, vai ajudar muito a gente aqui, certamente. Agora, algo muito mais preocupante do que a questão fiscal, e aí não é só para Alagoas, é para o Brasil, é que essa crise ela é uma bomba atômica em relação à desigualdade do país. Nós já somos um país, dependendo da metodologia, o mais desigual do mundo, com uma população, um número muito grande de pessoas miseráveis, vivendo em condições subhumanas. Essa crise veio explicitar ainda mais esse problema, ela vai explicitar ainda mais o problema da desigualdade, e nós vamos ter que fazer um grande debate nacional para enfrentar a questão de desigualdade no Brasil. É vergonhoso o mundo que a gente vive, assim, da gente ter
Hoje, uma das principais causas, além dessa questão aqui que eu coloquei de Pernambuco, uma das principais causas da subida aqui do número de infectados foi a questão do auxílio emergencial, de uma multidão de pessoas sem condições nenhuma de sobrevivência, ter que enfrentar filas em bancos, com a burocracia que teve que enfrentar, e foi certamente, de forma isolada, a principal causa da expansão de infectados e óbitos nesses últimos 30 dias. Então é algo que a gente vai ter que enfrentar muito, a questão da desigualdade social, fazer um debate nacional, um debate sério, discutir tributação, discutir tributação sobre renda, para a gente enfrentar essa situação que é muito grave no país. Luiz, o Fabrício falou agora da importância de fazer esse debate da questão da desigualdade social que o vírus vai causar no nosso país, pegando de forma geral os problemas sociais, políticos e econômicos. O que a gente poderia fazer a curto prazo nesse momento para tentar amenizar essa situação? Eu queria dar um passo atrás e fazer um comentário sobre a situação fiscal dos estados da União. A União, ela nos últimos 8 anos não conseguiu fazer um superávit nesses últimos anos. Tivemos só déficits. Esse ano, obviamente, será um grande déficit. O secretário Monsueto falava aí que seria alguma coisa perto de 900, 800, 1 trilhão de reais, algo nunca visto aqui na nossa contabilidade pública, e não está diferente com os estados. Você tem aí estados da região sudeste com dificuldades fiscais superlativas. Nessa estado de minha origem, lá Rio de Janeiro, lá foi dramático. Em algum momento ficamos com algumas categorias com 3 meses de salário atrasado e tivemos uma pequena recuperação. E Minas é um outro grande estado que está caminhando para o mesmo tipo de problema fiscal. Estamos tentando adesão ao regime de recuperação fiscal, provavelmente vamos ter atraso de salários e se nada for feito. O Brasil, os estados, não tem outra opção a não ser crescer. Isso ele fala muito, redução da máquina pública, redução de custeio, tudo isso é verdade, mas tudo isso tem uma limitação. A gente pode ir até a página 2. A partir daí, nós temos que ter políticas de crescimento. Não existe estado, município ou a própria União que consiga sair da situação fiscal que nós encontramos hoje sem que o Brasil cresça. E para que ele cresça, precisamos de reformas estruturais, e comentei uma, que é a reforma tributária. A reforma previdenciária foi feita, assim, a meu ver, muito aquém do que poderíamos alcançar. Ou seja, ainda hoje temos um grande passivo previdenciário aqui no país que vai ter que ser suportado por todos os brasileiros. Nós não conseguimos adequá-lo, acredito, à realidade do país. Tudo isso fica ao redor do que eu considero como item mais importante, que é a segurança jurídica para o investidor. É o que efetivamente motiva as pessoas a investirem, a trabalharem, a tirarem o seu dinheiro aí dado. Hoje não estão mais, deixarem de serem rentistas e serem investidores, produzirem riqueza. E, assim como o Fabrício comentou, a desigualdade no país ela é abissal e essa crise ela não vai ajudar. Hoje a atividade econômica ela parou o trânsito de pessoas e mercadorias no Covid, principalmente nos primeiros momentos. Ele esfacelou a atividade econômica do país, com alguns raros segmentos, como supermercado e farmácias, mas todo o resto parou. Com as consequências de demissão, você tem estados como o Rio de Janeiro, onde você tem uma informalidade enorme. Na informalidade, você simplesmente deixa de receber. Você não tem trânsito de pessoas na rua, você não consegue vender imediatamente. De um dia para o outro, você vive com recursos que você consegue ali, ganhar durante o dia. Se a atividade para, no outro dia você já não tem dinheiro. Isso é só um exemplo. Minas Gerais também, Bahia. Nós temos aí grandes estados com grandes déficits sociais e a verdade é que essa crise vai nos tornar mais pobres e com maiores diferenças sociais. E, Luiz, só para pegando esse gancho da máquina pública, né, a gente vê muito que ela está muito ligada com entrega de serviços públicos. Então, o que o Estado e o que a União pode dar para o cidadão, né? Então, na sua opinião, você acha que a redução da máquina pública está ligada com melhores serviços, com melhores entregas? O que você pensa sobre isso? Eu acho uma falácia você falar que a redução da máquina pública vai trazer melhorias. O objetivo qual é? Você ter um bom serviço
ter entrega de valor para a sociedade. Isso é que tem seu foco. Como você atinge isso? Não é reduzir a máquina pública. Isso é um outro problema. Você, para ter um bom serviço público, você tem que melhorar a capacidade, a produtividade individual de cada servidor. Você tem que dar ali ferramentas de trabalho adequadas. Você tem que ter leis bem feitas para que todos nós possamos ter eficiência no que nós fazemos. Você tratar a administração por tamanho, eu acho que é uma tremenda redução. É claro, isso é uma variável a ser tratada. Eu queria trazer aqui o exemplo de Minas Gerais, onde o Fabrício conhece também. Existe aqui uma burocracia assim, impressionantemente competente. Logo que eu cheguei aqui, eu tinha feito uma análise de fiscal tributário, que é o MDGFIS. Eu tinha feito isso no estado do Rio de Janeiro, e logo antes de a gente chegar aqui, 2 meses antes de entrar aqui no estado de Minas, eu pedi para o BID para que aplicasse essa metodologia aqui no estado de Minas Gerais, que não tinha sido aplicada, e aí foi muito rápido, né? Então, lá por março, nós já tínhamos o resultado. Qual foi a conclusão? Minas Gerais tem a melhor máquina de arrecadação do país. É uma burocracia que há muito tempo, né? Você precisa que ela esteja muito tempo atuando, eficiente, profissionais super gabaritados. E hoje, de acordo com essa metodologia do MDGFIS, temos a melhor fazenda em termos de arrecadação do país. E sobre ele, são 50 itens que você avaliar, é muito interessante. Esse resultado a gente não cansa de mostrar, né? Porque ele é de uma terceira parte, que é o BID, ele é padronizado e foi aplicado aí, já está próximo de 20 estados. É um grande resultado que a gente tem muito orgulho de mostrar. E ele representa o quê? A visão pela eficiência, a visão pelo método, pela técnica. A gente não está discutindo aqui tamanho, sim, auditor. O que a gente faz é entregar um grande produto para a sociedade. O grande ponto que eu queria abordar é que nós, agentes públicos, né, o Estado, tem uma grande capacidade de entrega de valor e que nós precisamos fazer uma discussão madura da administração pública. Madura no seguinte sentido: não é só falar de salário, não é só falar de quantidade de funcionários, e sim de falar como você coloca todo mundo de uma maneira eficiente, trabalhando e entregando valor para a sociedade. Isso é algo possível que eu vejo aqui, né, no estado de Minas, e é algo que a gente tem que tentar reproduzir para outros estados, para a União, que a visão do funcionário público hoje, a média é muito ruim. Na verdade, nós temos apanhado muito na mídia, mas nós temos aí N exemplos de alta eficiência, de comunicação, os segmentos que a gente trabalha. Eu estou muito focado, evidentemente, na questão tributária, mas onde há uma troca com o contribuinte aqui impressionante, tá? De transparência, audiências públicas, e que você tem uma forma de trabalhar que gera um máximo de eficiência nessa relação, que, olha, tem nada de simples. Estamos falando de tributo em que você tem que pagar ao Estado, estamos falando de um mecanismo de tributo que está falido, que é o ICMS, e por isso é que nós estamos ali também junto com os outros estados brigando pela reforma tributária, que realmente, sendo absolutamente repetitivo, nós achamos que o que está faltando é o que é fundamental para que a gente possa melhorar a saída dessa crise. Fabrício, a gente falando um pouquinho mais na questão da máquina pública, né, do legislativo, judiciário, que custa bastante caro para os cofres públicos, a gente viu que o TJ do Alagoas assinou um texto com medidas de contenção para os tribunais, né? Enquanto alguns tribunais não fecharam, Alagoas determinou alguns passos, né? E eu queria entender de você, por que você acha que essa medida é importante, se você acha que ela é importante ou se não, e se ela deveria ser seguida por outros tribunais também, né? A gente sabe que os gastos diminuíram, que as sessões são menores agora, na pandemia, né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Eu acho muito importante essa questão. Aqui a gente tem um presidente do tribunal, o Tribunal de Justiça, que é o desembargador Kutimei Zairan, que é um grande gestor, austero, muito preocupado com as questões de finanças, não só das finanças do tribunal, mas inclusive das próprias finanças do Estado. A gente tem um diálogo aqui muito próximo do tribunal, sempre levando as grandes questões fiscais do Estado. Então, foi uma medida exemplar do presidente do tribunal aqui, da direção do Tribunal de Justiça de Alagoas Comum. E a gente espera que não só os tribunais do Brasil, mas outros poderes do Brasil. Né? A gente tem situações nos poderes no Brasil que precisam ser discutidas, debatidas,
profundamente debatida nesse momento, porque a gente tem um olhar muito grande de que o servidor público no Brasil inteiro ele tem um salário muito acima da média do setor privado. Mas quando a gente vai estudar com mais profundidade, o que a gente observa na realidade é que a gente tem no Brasil, no setor público, algumas carreiras que a gente chama internamente carreiras de elite por ser mais bem remuneradas. A maior parte das carreiras estão nos demais poderes, que não é o executivo. Os demais poderes, todos têm salários, muitas vezes, muito maior que a média nacional. No executivo, a gente tem 3 carreiras que se destacam em salários, que é procurador de Estado, fiscal de renda e delegado. E a maior parte dos poderes, o servidor público, no geral, não tem salários acima da média do mercado privado. Ou tem, mas ligeiramente acima. Então, nós temos que fazer um grande debate, inclusive aproveitando essa questão do Tribunal de Justiça, um debate sobre a questão salarial, o esforço salarial das grandes carreiras no Brasil. Então, os poderes, normalmente, a maior parte dos gastos é pessoal, e a gente precisava fazer essa discussão. Hoje, os poderes têm 2 meses de férias, muitos poderes, muitos tribunais pagam e indenizam as férias dos servidores. Então, vocês imaginam assim, o servidor ganha 12 salários e 13º. Ele tem 2 meses de férias. Aí, pelo menos muitas vezes é indenizado. Esse servidor chega a ganhar 14 salários. Então, isso num país, num momento desse, tem que ser discutido. Então, aqui no Tribunal de Justiça de Alagoas, o presidente Tutimé Zaran tomou uma medida exemplar, muito importante nesse momento, uma finalização muito importante, e tem debatido muito com a gente a questão fiscal do Estado. Mas isso talvez seja uma exceção no Brasil. Era importante que esse exemplo de Alagoas fosse, de fato, propagado no Brasil inteiro. Eu até falei sobre isso porque eu acho muito importante que as pessoas sigam esse exemplo, né? Realmente é um custo que diminuiu, que vale a pena economizar. Então, tomara que as pessoas e os tribunais e os executivos judiciários entendam essa importância de contenção de gastos. Queria saber se o Fabrício tem alguma consideração final. Eu, como mensagem final, e é uma agenda que o CLP tem colocado muito, nós vamos precisar dedicar muito nesses próximos meses para uma discussão muito ampla sobre uma reforma fiscal no país, né? Alagoas aqui tem conseguido enfrentar a situação com todos os desafios, porque estava com uma situação fiscal relativamente melhor do que a média brasileira, mas a gente precisa, no país inteiro, ter condições de enfrentar não só esse período, que é um período de muito estresse sobre o sistema de saúde, mas o período pós o pico da pandemia. Nós vamos ter que reestruturar as entregas do Estado, nós vamos ter que repensar o modelo de entrega de serviços públicos nos próximos anos, e uma discussão profunda fiscal, ela é muito importante. Vocês têm discutido muito a pauta de congelamento salarial, que é muito importante nesse momento, porque na prática, eu queria colocar um exemplo aqui, porque eu sou o coordenador da mesa de negociação. Nos últimos anos, só quem conseguiu de fato ter aumentos salariais significativos são as carreiras que já ganhavam bem. Então, quando a gente defende a pauta de congelamento salarial, defende a pauta de, nesse momento, todo mundo fazer um esforço, na realidade, vocês estão defendendo uma pauta para diminuição do esforço salarial, porque quem tem poder de barganha que conseguiu salários maiores nos últimos anos era quem iria conseguir nos próximos. Então, é muito importante fazer uma discussão pós-2021, quando o país possibilitar aí 2022, 2023, a gente também tem uma discussão salarial de carreiras importantes como professores e que tem um salário dentro da relação com as demais categorias muito abaixo de outras categorias do Estado. Então, nós temos que fazer uma discussão fiscal importante, sustentação do Estado, mas criando regras duras também para os governadores, para os estados, em termos de cumprimento de um ajuste fiscal sólido e duradouro. Essa era a mensagem que eu queria deixar para todos e agradecer muito a participação aqui. Eu queria muito sempre falar aqui com o CLP. Quero agradecer mais uma vez aí o Luiz Cláudio Gomes, secretário adjunto da Fazenda de Minas Gerais, e o Fabrício Marques Santos, presidente do Conselho Secretário de Planejamento e Gestão de Alagoas. Muito obrigado pela participação de vocês dois. Esse foi o Coisa Pública, o podcast que discute os principais problemas do Brasil e conversa com quem está trabalhando para resolvê-los. Olha só, se você quiser fazer sugestão, contribuir para o nosso debate ou só mandar um oi, você pode falar com a gente mandando um e-mail para contato@clp.org.br. Outra coisa, apoie o nosso projeto no Catarse em catarse.me/CLP. Se você não puder, indique esse podcast para os seus amigos, compartilhe nas redes sociais e ajude a levar a nossa discussão mais adiante. Também não se esqueça de seguir todos os canais do CLP nas redes sociais
para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi editado pela Maremoto.